Bitcoin começa a subir em disparada e aí a galera que comprou no bear, ou seja, no início da subida, e tá super no positivo, manda pra gente a seguinte pergunta: quando é a hora de vender? Vai subir mais ainda o Bitcoin? Eu sou a Cacá e nesse vídeo eu vou te contar o maior segredo de todos. Qual a hora certa de vender Bitcoin? E se depois desse vídeo você quiser se aprofundar ainda mais no Bitcoin, fundamentos, estratégia de aportes, em como guardar com segurança, eu te convido a ser meu aluno no Bitcoin Starter. Lá você aprende do zero ao avançado. É só clicar no link aqui embaixo do vídeo e se inscrever. E bora então revelar de uma vez por todas qual a melhor hora de vender Bitcoin. Existem diversas ferramentas que tentam prever os movimentos do Bitcoin, como análise gráfica, análise on-chain, modelos de precificação, projeções com regressão logarítmica, mas nenhuma delas, absolutamente nenhuma, consegue acertar com precisão e consistência o preço futuro do Bitcoin. De forma geral, elas até podem dar uma noção, mas precisão de quando vender e a que preço vender, isso não existe. Bom, mas se não existe ferramenta para isso, como saber qual a hora certa de vender para ter o máximo de lucro possível? A resposta é tão simples que muita gente até se irrita com ela. Tá preparado? Não vai ficar irritado comigo, né? A hora certa de vender Bitcoin é quando você quiser. Essa resposta, apesar de parecer exageradamente superficial, na verdade, ela é muito profunda, de um jeito que, na verdade, a maioria não entende até. Pensa comigo, Bitcoin é o único ativo matematicamente escasso, previsível, imutável e finito. Isso é totalmente o oposto das moedas governamentais, como o dólar ou o real, que podem ser criados infinitamente e perdem valor de forma constante. Qualquer outro ativo pode ter novas unidades criadas se a demanda crescer. Você pode minerar mais ouro se a demanda crescer, você pode plantar mais soja se a demanda crescer, você consegue emitir mais ações, né, de uma empresa se a demanda crescer, mas você não consegue minerar mais Bitcoin para além do que já está estabelecido no código. Mesmo que a demanda exploda, você não consegue criar mais Bitcoin. Se o mundo inteiro quiser comprar, não tem como criar mais e nem acelerar a mineração dos Bitcoin que faltam ser minerados. Isso quer dizer que não existe nada igual ao Bitcoin. E aí vender algo que é tão único, né, em um momento ainda tão precoce de adoção como agora, a gente aqui da área Bitcoin vê isso como um grande erro. Porque quando você vende Bitcoin, você está trocando pelo quê? Por moedas, cubos de gelo, que com certeza vão perder valor, ou por ativos que podem ser emitidos infinitamente e também podem ser diluídos, né? Sempre que você vende Bitcoin, você está trocando propriedades sólidas e previsíveis por moedas e ativos imprevisíveis. Então me responde uma coisa, se você morasse na Venezuela ou na Argentina durante o período de hiperinflação, você trocaria aí seus dólares, né, que você guardou por peso argentino ou bolívar? Provavelmente não, né? Porque você sabe que nessa situação ficar em peso ou bolívar, o seu dinheiro vai perder totalmente valor. E é por isso que locais que têm inflação galopante, a população acaba recorrendo ao dólar e ninguém se pergunta qual a hora certa de vender dólar, né? Porque a perda de valor ao voltar para a moeda fraca é uma certeza. E num mundo em que todas as moedas governamentais derretem de valor, até o real aí já perdeu 87% de valor e o dólar 97% de valor, por que você iria vender Bitcoin em troca de moedas cubo de gelo? Só faz isso quem não entendeu que trocar Bitcoin por moeda governamental é a pior decisão que uma pessoa pode tomar. Quem tem Bitcoin na mão e fica ansioso para saber, né, qual a hora certa de vender, só mostra como a pessoa comprou Bitcoin sem saber exatamente o que ela estava comprando. É sinal que comprou para especular preço no curto prazo e vai acabar perdendo as subidas ainda maiores. Isso porque a história tem mostrado que todo mundo que realizou lucro no passado perdeu a maior parte da valorização que aconteceu no Bitcoin. Foi assim com quem vendeu em 2011, 2013, 2017, 2021 e segue acontecendo. A pessoa, né, acha que tá no lucro ao vender, mas conforme o tempo passa, se dá conta que nunca mais vai conseguir ter a mesma quantidade de Bitcoin que tinha inicialmente. E tudo bem se você é dessas pessoas que tem esperanças de vender no topo da alta, mas saiba que na maioria das vezes que isso acontece é sorte, porque não existe bola de cristal. Quem crava o preço no topo tá chutando, é puro chute. Na maioria das vezes, quem tenta prever o preço erra feio e as previsões viram até aqueles prints cômicos, né, que são revisitados meses depois. Bom, mas Cacá, então tu tá me dizendo que eu nunca devo vender Bitcoin. Então eu vou morrer e eu não vou usufruir desse patrimônio. Peraí, não é isso. Eu tô dizendo para você deixar de se guiar por previsão de preço e passar a focar na sobreposição de ciclos. Então, se você conseguiu acumular ao longo de vários ciclos, vai entender que não existe hora certa de vender Bitcoin. Porque você já teve tanta valorização no seu BTC que quem determina quando você vai trocar Bitcoin por Fiat é, na verdade, a sua vontade
e necessidade, né, de usar esses satoshis como ferramenta para melhorar a sua qualidade de vida. E quem sabe quando é o momento de fazer isso é você, e não os gurus de trade que ficam tentando acertar, né, os alvos e topos. Ou seja, não é o preço que determina a hora de você vender Bitcoin, mas sim a sua própria vontade ou necessidade. Se você chegou, por exemplo, num ponto que quer trocar Bitcoin por uma casa, um carro, uma viagem aí com a sua esposa, o seu marido, um intercâmbio para os seus filhos, o que for, você pode. Afinal, o Bitcoin é o ativo mais líquido do mundo e ninguém consegue te impedir de gastar ele como você quiser. Você tem soberania para fazer o que você quiser com o seu Bitcoin. Só que, se você vender olhando para o preço, a chance de você se arrepender mais tarde é muito alta, porque provavelmente você vai pagar muito mais caro pela mesma quantidade de Bitcoin que você abriu mão e vendeu. Isso sem contar que quando você vende acima de 35 mil reais por mês em exchanges brasileiras, você vai acabar pagando imposto sobre o ganho de capital, o que é uma forma também de corroer o valor que você acumulou ao longo do tempo. E sabe qual que é a melhor forma de não pagar um imposto? Não vendendo. Então, assim, Bitcoin tem uma tendência de valorização de longo prazo muito importante. Não faz sentido ficar operando ele no curto prazo e perder a chance de estar posicionado quando o Bitcoin fazer os maiores movimentos de valorização. E é por isso que realizar lucro com Bitcoin não existe. Você sempre vai estar realizando prejuízo, porque você abriu mão, né, de ter o ativo mais assimétrico de gerações para ter lucro momentâneo em fiat. E esse lucro momentâneo tem um custo altíssimo de oportunidade. Você perde de ser mais próspero no futuro. Restam só 1,3 milhões de Bitcoin, ou seja, cerca de 6% da oferta para ser minerada. Daqui para frente, deve ficar cada vez mais difícil de encontrar, né, quem topa vender Bitcoin para você. E é por isso que a gente ainda vive numa janela de tempo em que é possível acumular grandes volumes de Bitcoin. Então, se você tem a chance de comprar Bitcoin e sacar para a própria carteira, faça isso enquanto é possível e não troque os seus Bitcoin por cubos de gelo derretendo. Se você quer vender Bitcoin e trocar por fiat, é uma escolha. Só aconselho a não voltar nessa operação daqui 10 anos para não chorar vendo o que você abriu mão. Até a próxima e opt out.